Paz, meus irmãos, Renato Zago, e hoje eu quero falar sobre culpa. Isso mesmo, culpa. No livro de Isaías, capítulo 6, o profeta diz que viu Deus assentado em seu trono, com suas vestes enchendo todo o santuário onde se encontrava o trono. Serafins de 6 asas voavam sobre ele. Com 2 asas cobriam o seu rosto, por se perceberem inadequados diante de Deus. Com outras 2 cobriam os pés, por se perceberem impróprios e imperfeitos. Com as outras 2 voavam, consciente de que na presença de Deus nada tinham a oferecer. E clamavam uns aos outros a santidade de Deus. O lugar onde estavam tremeu e ficou cheio de fumaça ante o clamor dos serafins. Diante dessa visão, Isaías expressou uma das mais violentas manifestações de culpas na Escritura. Ai de mim, estou perdido, pois percebeu que sendo impuro e vivendo no meio de um povo também impuro, estava contemplando Deus, coisa que nem os serafins ousavam fazer. A narrativa bíblica apresenta muitas expressões adequadas de culpa. Uma delas é a do rei Manassés, de Jerusalém, homem impiedoso que sacrificou o filho, imolava quem queria e praticava necromancia. Levado cativo para a Síria, passou por um processo de profunda angústia e culpa, e pediu misericórdia a Deus durante dias, meses, chorando sua tristeza. Essa foi uma culpa pesada e o Senhor teve misericórdia dele. Outra expressão de culpa foi a do rei Davi, um homem extraordinário, sensível, uma figura admirada por homens e mulheres, mas que depois de realizar grandes feitos, de se tornar rei de Israel e unificar o reino, depois de escrever alguns dos salmos mais amados, ele observou de seu palácio Batseba, tomando banho, e a desejou. Ele mandou buscá-la, ele a possuiu e a engravidou, e depois disso planejou a morte de seu marido, Urias, que estava no campo de batalha. Em seguida tomou Batseba por mulher. Ele fez tudo isso e não sentiu nada. Estava anestesiado, tudo parecia normal. Ele não sentiu nada por meses, até ser confrontado pelo profeta Natã, que por meio de uma metáfora expôs o que ele havia feito. E isso foi então que o coração de Davi entrou em agonia pela culpa. Sim, o rei Davi ficou em agonia pela culpa. Ai de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, conforme se lê no Salmo 51. A culpa, ela reage e se manifesta de modo diferente de acordo com o momento, a consciência e a natureza das pessoas. Manassés era um homem sem consciência, um sociopata, vamos dizer assim. Ele foi visitado pelo milagre do arrependimento que transformou sua vida e deu oxigenação nova para seu país. Davi era um homem sensível que buscava a vontade e o coração de Deus em tudo que fazia, mas que ficou anestesiado dentro de uma bolha por quase mais de um ano, diante do ato que praticou até que uma palavra o acordou. E Isaías, que não transgrediu, não traiu, não enganou, não blasfemou, não praticou atos terríveis como os de Manassés, mas pelo contrário, dedicou a sua vida piedosa, percebeu em sua visão que as criaturas mais elevadas do universo não tinham coragem de ir na presença de Deus e contemplá-lo, mas escondiam-se diante dele, mesmo que fossem considerados irrepreensíveis e perfeitos, pois Deus é aquele que diante de toda perfeição aparece com arrogância diante de quem a ideia da perfeição sequer deve nascer. Isaías sofreu culpa não pelo que havia feito, mas por saber quem ele era. Há no dia de hoje, no meio das pessoas que, como Manassés, experimentam a culpa pela quantidade enorme de loucuras que fizeram, que cometeram durante a vida inteira, uma vida anestesiada, mas que por um milagre o arrependimento nasceu em seu coração. Há também quem viveu totalmente uma vida zelosa para com Deus e para com o próximo, mas mergulhou sem perceber na bolha da insensibilidade. Essa pessoa vai ser acordada pela vara da palavra. E há, por fim, aqueles que estão em uma situação infinitamente mais profunda, que sabem que são pecadores não porque pecam, mas pecam porque são pecadores. Entenderam que o pecado não é efeito, mas a causa? O efeito decorre do mal essencial, que pode ser barrado, tratado, desavolumado, que pode ser perdoado, pacificado e que, sendo reconhecido, pode ser completamente resolvido, pois há uma medida de perdão para todos aqueles que se quebrantam e buscam a misericórdia de maneira arrependida na presença do Eterno.
O Senhor perdoou Manassés, perdoou Davi, perdoou Isaías, pela santidade de terem percebido